Boa noite, pessoal. Vamos aí para mais uma aula, né, do nosso curso de Geometria Plana. Agora a gente vai trocar o livro didático, né? Vamos usar o livro de Fundamentos da Matemática Elementar, se eu não me engano, o volume 9. E vamos começar a trabalhar alguns conceitos, como conceito de área e assim por diante. Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar aqui o conceito de área de superfícies planas, né? A primeira coisa que eu vou ressaltar é que a área vai ser uma unidade de medida que o resultado sempre vai ser positivo. Toda vez que eu vou medir algo, o resultado da área é um valor positivo, tá? Então eu vou colocar aqui para a gente explicar bem o que é o conceito de área, o que significa, tá? Beleza. Vamos pegar aqui esse retângulo e vamos falar que ele tem dimensões 2 e 4. A gente sabe que a área desse retângulo vai ser 2 vezes 4, que vão dar 8 unidades de área. Beleza. Mas o que significa isso, propriamente dito, né? Vamos entender aqui. Então, se é 2 por 4, eu volto. Eu posso dividir esse retângulo aqui em duas partes na horizontal e 4 na vertical. A intenção era de ficar retinho, mas enfim. E aí vocês vão observar o seguinte. A gente formou aqui 8 quadrados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu posso colocar aqui 0, 1 e 2, dividir em partes unitárias. E aqui em cima também, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Quer dizer que cada quadrado ele é unitário. A gente formou um quadrado. Por exemplo, vamos pegar esse quadrado 2 aqui. Ele vai ir de 1 a 2, então o comprimento dele é 1. E já a largura vai ser de 1 a 2, então a largura também é 1. Então a gente formou quadrados unitários. E a gente vai perceber então que para preencher esse retângulo de 4 de unidade de comprimento e 2 de unidade de largura, a gente gastou o quê? 8 desses quadrados unitários. Então, quando a gente está calculando a área de algo, a gente está dizendo quantos quadrados unitários são precisos para preencher aquela superfície, tá? Então, como é que fica? O quadrado unitário, ele é uma unidade de medida de área, né? Quando eu estou calculando a área de algum polígono, né? Que é uma figura plana com lados, eu estou calculando a área de uma figura de duas dimensões. Então a gente precisava de uma unidade de medida de duas dimensões. Então foi instituído como quadrado unitário. Então a ideia de calcular a área de qualquer objeto é ver quantos quadrados unitários são necessários para preencher uma determinada superfície, né? Ou figura plana, né? Toda vez que um pedreiro vai calcular a área de uma casa e tudo, pela área tem como ele mensurar quantos pisos vão ser gastos de acordo com a dimensão do piso, né? É claro que se pegar a área em metro, então o cálculo vai ser quantos quadrados unitários de 1 metro por 1 metro vão ser gastos para preencher aquela região. Só que o piso de 1 metro por 1 metro não se encontra, não é assim, né?
É menor, aí tem que fazer uma certa conversão. Então aí foi o conceito de área, né? Falei do quadrado unitário e vamos algumas, seção 1, área de superfície planas, vamos algumas definições aí. Acho que tá bom. Tá bom o tamanho. Deixa eu ver como é que tá ficando, né? Continuando a chamada, não é para sair, sei que vocês não estão vendo aqui ao vivo, mas vai ficar gravado para depois, né? Então vamos lá para as definições. Tudo ok, né? Tá gravando. Tá apresentando. Tá tudo certo, sem problema para depois. Definições. A área de uma superfície limitada é um número real positivo associado à superfície de tal forma que, ou seja, o resultado da área é sempre positivo. Né? Vai ser sempre algo positivo. Primeiro, as superfícies equivalentes estão associadas em áreas iguais. Então, as superfícies equivalentes estão associadas a áreas iguais, números iguais e reciprocamente, tá? Então, se eu tenho duas superfícies A e B e elas são congruentes, então a área de A vai ter que ser igual à área de B. Segundo, a soma de superfícies está associada à área de um número, que é a soma das áreas das superfícies parcelas. Como assim, professor? Tem algumas figuras, né? Alguns polígonos planos que a gente não tem fórmula para calcular a área dele, mas a gente pode dividir em partes, né? Igual eu fiz nesse exemplo aqui, ó. Vamos fazer um comentário. Esse desenho que vocês estão vendo bem aqui não teria uma fórmula para calcular a área dele, só que eu posso dividir ele em duas figuras, esse retângulo número 1, o outro retângulo número 2 e o triângulo número 3. Então eu vou calcular a área da parte 1, a área da parte 2, a área da parte 3 e somo, tá? Soma as áreas. Então teria como eu calcular a área dessa figura se eu dividir ela em partes que eu sei calcular a área, tá? E é uma das ferramentas que utiliza no cálculo integral, né? Dividir algo que eu não sei calcular a área em várias, muitas partes que eu sei calcular a área, para chegar na área aproximada do total, tá? Então aqui o 2 está falando que a área eu posso calcular com partes e se eu somar a área das partes da área do todo, tá? Terceiro, se uma superfície está contida em outra, então a área da superfície menor é menor ou igual à área da outra. Ou seja, se o B está dentro do A, então a área do B vai ter que ser menor que a do A ou igual. Igual se for o B for exatamente igual ao A. Tá? Então guardem isso, resultado de área é sempre positivo. Isso serve só para geometria plana? Não. Quando vocês estiverem em cálculo integral simples, e o principal objetivo é o cálculo de área, né? Então, se você está fazendo a integral para calcular uma área, o que vale aqui vale lá também. A área é sempre um resultado positivo. No cálculo integral pode ter alguma área que vai estar negativa? Pode, mas aí você depois tem que multiplicar por menos 1 no final, tá? Dependendo de se está acima do eixo ou abaixo do eixo X. Enfim, vocês vão ver isso mais para frente. Razões entre retângulos. O livro ele vai fazer uma relação aqui entre essas razões para chegar na conclusão de área de vários polígonos planos. E eu vou sair do seguinte, eu vou sempre tentar sair do retângulo e chegar na área da figura que a gente está trabalhando. O retângulo eu sei que o valor da área é um lado vezes o outro, né? 2 vezes 4 deu 8 e a gente viu que aqui gastam necessariamente 8 quadrados unitários para preencher esse espaço. Então a área realmente é 8, tá?
Mas vamos dar uma olhadinha nisso aí que o livro está falando também. Teorema A. A razão entre dois retângulos de bases congruentes, ou seja, mesma base, então tem dois retângulos de base congruente B e B, é igual à razão entre as suas alturas, tá? Então, se a gente tem as bases congruentes, as bases são congruentes, então a razão entre os retângulos vai ser igual à razão entre as alturas, tá? Então ele está falando isso. Se eu tiver dois retângulos de mesma base, a razão entre os retângulos, a razão é uma divisão, vai ser igual à razão da divisão das suas alturas. E o contrário, Maurício, se fosse as alturas iguais, então aí a razão ia ser igual à divisão entre as bases. Essa parte aqui eu estou dando uma passada mais para vocês saberem ela, mas daqui a pouco a gente vai ver como calcular a área de diversos polígonos, planos, e eu vou sempre sair do retângulo, né, que a gente sabe que é um lado vezes o outro. E observa que a definição de retângulo é os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida, e os ângulos internos têm 90 graus. Então, se esse segmento sai daqui e chega aqui fazer 90 graus, eu posso falar que isso aqui é a altura, tá? Então, base, altura. B, teorema. A razão entre dois retângulos quaisquer é igual ao produto da razão entre as bases pela razão entre as alturas, tá? Então, olha só, tem dois retângulos quaisquer, eles não têm nada igual, né? Tem aqui base 1 e base 2, aqui altura 2 e altura 1, tá? Na verdade aqui era para ser 2 e 2 e aqui 1 e 1 no caso, tá? Então, aí a razão vai ser o quê? A base 1 vezes a altura 1 dividido pela base 2 vezes a altura 2, tá? Então, faz o produto, né? Ou seja, está dando a área, né? Base 1 vezes a altura 1 vai dar a altura. Base 2 vezes a altura 2 vai dar a área, né? No caso. Então, aí vamos para a área nos polígonos, né? Que a gente vai utilizar bastante. Então, aí a gente já viu que a gente tem uma unidade de medida para mensurar uma área, que é o quadrado unitário. Então, a pergunta que a gente faz é quantos quadrados unitários são necessários para preencher uma superfície. E a gente já viu que a área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, daqui é base vezes altura. Vamos limpar aqui. De novo, né? Então, aqui pra gente... Ué, cadê o quadradinho? Tá, sai daí. Isso. Então aqui a gente começou com um retângulo, onde a gente tem a base, e como retângulo aqui sai de um lado e chega no outro fazendo 90 graus, então a altura. Então a gente vai ter que a área do retângulo é base vezes altura. Agora vamos trabalhar com as outras figuras, tá? Os outros polígonos, né? Vamos lá. Então agora vamos para o quadrado. Vamos ver a área do quadrado aqui. Nossa, um quadradão, né? Veja bem, definição do retângulo. Retângulo tem os lados opostos paralelos e iguais
e todos os ângulos medem 90 graus. O quadrado tem todos os lados com a mesma medida, né? Então, olha só, esse lado é oposto a esse e tem a mesma medida, e são paralelos. Esse outro lado é oposto de lá e tem a mesma medida, e são paralelos. E a gente sabe que o quadrado, todos os ângulos internos são 90 graus. Sim, Mauro, e para que você está falando isso? É porque o quadrado, ele é um tipo de retângulo, ele satisfaz todas as características de retângulo, lados opostos, paralelos e iguais, e todos os ângulos internos medindo 90 graus. Então, o quadrado é um tipo de retângulo. Então, dessa forma, a área do quadrado vai ser o quê? Base vezes altura. Então, A vezes A. Então, a área do quadrado vai ser o valor do lado elevado ao quadrado, tá? Ah, professor, o retângulo é um tipo de quadrado? Não, tá? Isso aqui, não. Porque o quadrado tem todos os lados com a mesma medida e o retângulo não necessariamente, tá? O retângulo eu sei que os lados opostos têm a mesma medida, não todos os lados. Então, o quadrado é um tipo de retângulo, mas o retângulo não necessariamente é um tipo de quadrado, tá? Então, vamos para o próximo polígono aí. Paralelogramo. Né? Vamos lá. Bom, eu já meio que deixei desenhado aqui, mas vamos fazer, né? Vamos calcular aí a área de um paralelogramo, né? Nós vamos observar o seguinte, né? Na geometria plana eu posso dividir em partes, posso recortar, encaixar, o que quer que seja, tá? E veja bem, eu tenho aqui, se eu sair daqui e chegar aqui embaixo fazendo 90 graus, isso aqui seria a altura, tá? Essa parte toda aqui de baixo eu vou chamar de base e aqui de altura. Tá vendo? O paralelogramo tem os lados opostos paralelos e com a mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse e esse a mesma desse. Beleza. Só que não fala nada sobre os ângulos, então não precisa ser um ângulo de 90 graus, tá? Só que tá vendo esse triângulo aqui? Eu poderia recortar essa parte aqui e encaixar ela justamente aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai continuar medindo B, porque esse pedacinho que saiu daqui foi acrescentado aqui. E aí aqui ficou medindo o quê? H. E aí a gente vai formar o quê? Se eu recortar essa parte aqui e colocar de lá, aqui vai sair e aqui foi encaixado. Então a gente virou o quê? Um retângulo, onde aqui mede B e aqui H. Então a área do retângulo é base vezes a altura, tá? E lembra o seguinte, no retângulo provavelmente a gente vai ter que descobrir o valor da altura, tá? Então a área do retângulo vai ser base vezes a altura, que vai ser esse segmento que sai daqui e chega aqui embaixo fazendo 90 graus, tá? Então a área do retângulo é base vezes a altura, é a mesma a área, quer dizer, desculpem, a área do paralelogramo é base vezes a altura, é o mesmo do retângulo. Só que aqui a altura a gente possivelmente tem que encontrar. Lá a altura já vai ser dado, que vai ser um dos lados, tá? Vamos aí para a área do triângulo, né? Área do triângulo, vamos primeiro para a área de um triângulo qualquer, depois a área do triângulo equilátero, tá? Vamos iniciar uma nova
professor, não é a área do triângulo, mas por que você está colocando um retângulo aí? Calma, gente. Um retângulo eu posso dividir ele em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. A área desse retângulo aqui ia ser igual a base vezes a altura. Só que se eu quiser a área da parte 2, então, a área da parte 2, observa o seguinte, a parte 2 é um triângulo. Eu dividi o retângulo ao meio aqui, passei essa diagonal, dividi ele bem ao meio, quer dizer que a parte 1 e a parte 2 têm a mesma área. Então, peraí, se a área de tudo é base vezes altura, a área da metade, então, vai ser base vezes altura sobre 2. Só que essa metade aqui é justamente um triângulo. Então, a gente vai ter que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, ok? E aí agora eu vou passar aqui a área de um triângulo equilátero. Equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Ah, Mauro, o triângulo equilátero pode ser calculado com base vezes altura vezes, sobre 2? Pode sim, tá? Com certeza. Mas vai ter uma maneira mais prática. Então, tá aí nosso triângulo equilátero. Tá? Todos os lados têm a mesma medida. E aí, eu vou precisar, para fazer base vezes altura sobre 2, eu vou precisar encontrar o valor da altura. A base eu tenho, mas e a altura? Né? Então, o objetivo é encontrar uma fórmula que me dê a área do triângulo equilátero, dependendo só do valor do seu lado, tá? Então, vamos descer a altura aqui. Tá aí a nossa altura, tá aqui, ó, a altura. Como eu desci ela, chega a fazer 90 graus. Então, aqui mede L. Esse pedacinho aqui vai medir L sobre 2, porque a altura do triângulo equilátero divide a base ao meio. Então, eu tenho que aqui mede L sobre 2, aqui mede L, e aqui está a altura. Então, eu posso encontrar o valor da altura. Eu vou ter aqui, teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, lado ao quadrado, né, é igual a h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, tá? Elevando esse termo aqui ao quadrado, ele vai dar L ao quadrado sobre 4. Aqui, para acabar com a fração, eu gosto de fazer assim, principalmente que os alunos vão entender muito bem. Eu multiplico todos os termos por 4, tá? E aí eu vou tirar esse denominador aqui. Então, vai ficar 4L ao quadrado. O 4, na hora que multiplicar aqui, corta, fica só o L ao quadrado positivo aqui, que vai para lá negativo. Então, menos L ao quadrado é igual a h ao quadrado. Daí a gente vai chegar resolvendo que a altura do triângulo equilátero, aqui vai ficar 3L ao quadrado, né? Aqui vai ficar 3L ao quadrado. Ah, tá. Aqui é igual a 4H ao quadrado, né? O 4 multiplicou o H ao quadrado, então ficou 4H ao quadrado. Então, aqui resolvendo, vai ficar 3L ao quadrado dividido por 4. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 não tem raiz exata, e a raiz de 4 é 2, tá? O 4 passa dividindo, vai ficar aqui. 4L ao quadrado menos 3L menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado, ficou 3L ao quadrado sobre 4. Passa como raiz. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 3 não é exato, e raiz de 4, que o 4 estava aqui dividindo, é 2. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, ok? Beleza, mas eu quero achar a
área, tá? Quero achar uma fórmula que me dê a área do triângulo equilátero de maneira mais fácil. A área de um triângulo qualquer, né, base vezes altura sobre 2, a base mede o quê? L. A altura é o valor do lado raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a altura, então base vezes altura dividido por 2. Resolvendo aqui então, eu vou ter que a área de um triângulo equilátero vai ser igual a L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, dividiu por 2 de novo, então estou dividindo por 4. Então a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então se eu falar assim, veja bem, é um triângulo equilátero que o lado mede 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 dá 1. Então aqui dá raiz de 3. A área de um triângulo equilátero que o lado mede 7. Então aqui vai ficar 7 ao quadrado, 49. Então vai ficar 49, raiz de 3 sobre 4. Então o triângulo equilátero aí é muito útil essa fórmula e é bom saber ela e entender também, tá? Vamos ver se está tudo ok, beleza. E vamos voltar. Então vamos aí para a área do trapézio, tá? Vou desenhar ele todo aqui. Então vamos fazer nosso trapézio aí, tentar fazer ele. Porque uma base já ficou torta, hein? Uma base maior, uma base menor, e aqui os pedaços. Show. E aqui eu vou descer nossa famosa altura. Então vamos lá, essa figura aí é o trapézio. A gente vai ter um Bzão, que eu vou falar que é a base maior, um Bzinho, que é a base menor, e aqui a altura. Veja bem, eu a princípio estou saindo todas as áreas a partir do retângulo, certo? Então qual que é a minha ideia? Eu quero tirar essa parte aqui e colar ela de cá, tá? Eu vou colar ela de cá. Eu quero tirar essa parte aqui e vou colar ela de cá. Então, para não poluir muito o desenho, a gente vai replicar aqui o desenho que está pronto. Tá? Nossa Senhora, com um pouquinho grande. Então, tá aí o nosso trapézio. Aí, o que vai acontecer? Então, base maior, base menor e altura. Então, eu vou recortar esse pedaço aqui. E eu vou colar de cá. Então, veja bem. Esse pedaço aqui, ele saiu daqui agora. E aí, agora, eu vou ter um retângulo. Só que mede Bzinho daqui até aqui, e aqui tem uma parte que eu não sei quanto que mede. E media Bzão, tudo, né? O Bzão media daqui até essa ponta, tá?
Então eu não posso falar que é Bzão vezes H, porque esse pedaço aqui ele está menor que o Bzão, porque essa parte que estava aqui embaixo veio aqui para cima. E eu também não posso falar que é Bzinho vezes H, porque Bzinho seria só esse pedacinho, acrescentou outra parte. Então eu tinha uma base grande e uma base pequena, diferentes. Agora eu tenho duas bases iguais. Daqui até aqui tem a mesma medida do que esse ponto até esse, tá? Então, esse segmento todo aqui de cima tem a mesma medida que esse segmento aqui todo de baixo. Então, quanto que vai medir então essa parte toda de baixo e a parte toda de cima? Se agora elas são iguais, o que a gente faz? Uma média. Eu tinha um pedaço grande em cima, um pedaço pequeno eu tinha um pedaço grande embaixo e um pedaço pequeno em cima. Agora eu passei a ter duas partes iguais, então eu tinha uma média. Fiz uma média. Tipo, aqui vale 10 e aqui vale 4. Então agora aqui passou a valer 7 e 7. Tá? Então aconteceu uma média. Então essa parte toda aqui, ela vale a parte da base maior mais a base menor dividida por 2. Então a gente vai ter que a área do trapézio vai ser o que? Base vezes a altura. Só que a base vai ser um pedaço que mede Bzão mais Bzinho dividido por 2, tá? E a altura vai ser só o Hzinho aqui mesmo. Então a gente transformou o trapézio num retângulo. Olhando para o trapézio que foi transformado num retângulo, a gente chegou nessa fórmula aqui. A área do trapézio é o valor da base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura, né? Que a gente teve que fazer uma média entre as bases para transformar o trapézio em um retângulo. Vamos lá. Continuando, né, galera? É só conferir aí, ó. Então, a área do trapézio, base 1 mais base 2, dividido por 2 vezes a altura, tá? Não tem problema que o traço está contínuo até no H, não muda nada. Tá? Então, vamos aí para o losango, né? Então, o nosso objetivo é provar que num losango, a área vai ser Dzão, que é essa diagonal maior, vezes Dzinho, que é essa diagonal menor, dividido por 2, tá? Aqui ele usa como D1 vezes D2 sobre 2. É a área do trapézio, né? A área do losango. Vamos lá. Então, vamos desenhar nosso losango, então. Cada vez mais desafiador os desenhos, hein, galera? Bom, nosso losango não ficou certinho, mas é o que tem para hoje. Vamos colocar aqui o Dzão, diagonal maior, e aqui o Dzinho, diagonal menor. Lembrando que as diagonais elas se encontram nos pontos médios. Então eu vou ter aqui, ó, vou chamar essa diagonal daqui de cima até aqui embaixo de Dzão. E essa diagonal daqui até esse outro vértice de Dzinho, tá? Então, bom, eu poderia fazer o seguinte, vou calcular a área do triângulo de cima e multiplicar por 2, tá? Porque eu tenho dois triângulos, esse de cima e esse de baixo. A área de triângulo eu sei calcular, base vezes altura sobre 2. Então, eu calculo a área desse triângulo aqui de cima e multiplico por 2. Então, a área do losango, vou trocar a cor, né? A área do losango vai ser o quê? 2 vezes a área de um triângulo. Então, a área do triângulo, a base, Dzinho. A base vai dar Dzinho. Vezes
tá? A altura seria Dzão se fosse daqui até aqui. Só que as diagonais se encontram no ponto médio. Então quer dizer que esse pedaço aqui mede Dzinho sobre 2 e o de baixo esse pedaço aqui mede Dzão sobre 2 e o de baixo Dzão sobre 2. Então a base é Dzinho, a altura vai ser Dzão sobre 2, então base vezes a altura dividido por 2, tá? Esse 2 aqui pode cortar com esse 2, então a área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá? Tá aí, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Polígono regular. Não sei se eu já falei na aula passada ou não, mas um polígono ele é regular quando todos os seus lados têm a mesma medida. Um polígono é regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Eu acho que eu falei essa classe sobre polígono regular na aula passada. A setinha para baixo, que é para eu ir para baixo, então desce. Tá. Ele está falando sobre a área do hexágono, né? Acho que eu já deixei ela pronta. Eu vou abrir aqui uma figura que está pronta, que é do cálculo da área do hexágono, tá? Então a gente vê aqui, ó, o hexágono eu pude dividir ele em 6 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é o valor do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Aqui eu posso simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, então vai ficar 3 sobre 2. Então vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Então essa fórmula aqui vai ser para a área de um hexágono regular, no caso. Não, descartar. Já vamos limpar essa aqui, vamos ver o que vem aí pra gente. Ok. Exercícios. Depois dos exercícios, isso. Fim. Tem um fim aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de exercício aqui, né? A área do quadrado, né? Determine a área dos polígonos. 6 vezes 6, 36. A área do retângulo, 5 vezes 8, 40, né? Se fosse metros, 40 metros quadrados. A área do paralelogramo, base vezes altura, 6 vezes 3, 18. A área do losango, Dzão mede 8, Dzão mede 8 e o Dzinho mede 6. 6 vezes 8, 48, dividido por 8. Losango, a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Então, Dzão 8, Dzinho 6. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. A área do quadrado é o valor do lado ao quadrado, né? Então, 64. A área do losango. Então, aqui, ó, veja bem, o Dzão vai medir 10, né? E deu 5 esse pedacinho aqui, então tudo é 10. E o Dzinho, por sua vez, vai medir 8, dividido por 2. Então, vai ser 10 vezes 8, 80 sobre 2, 40. Área do trapézio. Trapézio é Bzão mais Bzinho, 10 mais 6, 16. Opa!
Bzão mais Bzinho dá 16 sobre 2, vezes o valor da altura, né? Então, aqui vai dar 16 dividido por 2 dá 8, vezes 5, então aqui vai dar 40, a área do trapézio. A área do paralelogramo, ele deu que a altura é 2, né? Então, 6 vezes 2, 12. E aí vai continuar, né, gente? São muitos. Vocês terminam aí, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, 6 é 5, 30 sobre 2, 15. E esse aqui, eu posso considerar o 8 como base e o 6 como altura, tá? Porque está saindo de um vértice e chegando no outro lado, fazendo 90 graus. Então, 6 vezes 8, 48 sobre 2, 24. Aqui mediu para determinar o valor de x, se a área é 36. Então, eu vou ter que a área do quadrado é x ao quadrado é igual a 36. Então, o valor do x é igual a 6. Aqui fala que a área desse quadrado é 50 e pede o valor de x, né? Que é a diagonal ali do quadrado. Então, eu vou ter o seguinte. A área é 50. Lembrando que a área é 50, né? Então, eu vou ter que lado e lado. Eu vou ter que L ao quadrado é igual a 50. Né? L vezes L da área dá 50. Então, eu vou ter que o lado mede raiz de 50. Então, o lado mede raiz de 50. Cada um é quadrado, os dois são iguais. Só que eu quero x, então aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa é o x. Então, x ao quadrado é igual a raiz de 50 ao quadrado mais raiz de 50 ao quadrado, né? Esse lado elevado ao quadrado, esse lado elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser raiz de 50 dá 50. Raiz de 50 ao quadrado dá 50, mais raiz de 50 ao quadrado também dá 50. 50 mais 50 dá 100, raiz de 100 dá 10. Então, o valor do x ali vai ser 10. Então, a gente achou o valor do x, tá? E é isso, pessoal. É a aula de hoje. Eu queria falar sobre área, passar o que é o conceito de área e ver a área. A gente viu a área de retângulo, quadrado, trapézio, losango, o que mais? Esqueci. Acho que é isso, né? A gente viu a área de algumas figuras planas, tá? Dei uma revisada, tem alguns exercícios aí tranquilo para fazer. E aí na próxima aula a gente continua com os com o conteúdo e daqui para o final agora a gente vai continuar só nesse livro qual que é o nome do livro mesmo? Fundamentos de Matemática Elementar, tá bom? Vou terminar aqui um pouquinho antes, editar o vídeo e colocar no canal do YouTube para vocês. Então é isso. Abraço, bons estudos, até a próxima.